Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou o presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora para a promoção da literatura e da língua portuguesa. Transferida para Belo Horizonte em 1915, a Academia Mineira de Letras, chamada Casa de Alfonso de Guimarães ou Casa de Henriqueta Lisboa, permaneceu fiel aos sonhos, aos projetos de seus idealizadores. E hoje completa 111 anos de engajamento pleno na causa da educação, da cultura, das letras e das artes. Agora, em tempos de pandemia, não é possível, naturalmente, manter a nossa programação lá no nosso auditório da Rua da Bahia. Por isso, toda a programação da Academia Mineira de Letras migrou para as suas redes sociais. Somos muito ativos no nosso site, no Instagram, no Facebook e também aqui, no canal exclusivo da Academia Mineira de Letras, no YouTube. E agora estamos começando uma nova série, uma série que vai durar 1 ano e meio, uma série de entrevistas, de videoconferências, de videopalestras, sobre uma data muito importante para nós brasileiros, que é a data de 7 de setembro. No ano que vem, em 2022, vamos celebrar os 200 anos, o bicentenário da independência do Brasil. E a academia resolveu promover um pensamento mais complexo, mais reflexivo, mais sofisticado a respeito dessa efeméride, dessa data. Por isso, a academia organizou uma série de 22 entrevistas com especialistas, com estudiosos, com historiadores, com jornalistas, pesquisadores, que se debruçaram por muito tempo sobre esse momento histórico tão importante vivido pelo Brasil ali no começo do século XIX. Nós vamos ver que esse sonho pela independência começou muito antes de 1822, né? E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui para abrir essa série de 22 entrevistas Lucas Figueiredo, jornalista e escritor, mineiro de Belo Horizonte, onde nasceu em 1968, autor de livros consagrados, importantes, no campo da história, no campo da reportagem, no campo da memória política brasileira. E autor também desta belíssima biografia de Tiradentes, editada pela Companhia das Letras. Uma biografia extensa, rigorosa, enfim, em que Lucas comprovou mais uma vez a excelência do seu trabalho, tanto como repórter como investigador, né, da história. Esta biografia trata daquele que é considerado um dos mais importantes heróis brasileiros, né? O chamado mártir da Inconfidência, como muitos chamam até hoje o Tiradentes. E hoje nós vamos ter aqui a oportunidade de conversar com o Lucas um pouquinho sobre o Tiradentes, um pouquinho ou bastante sobre a Conjuração Mineira, a chamada Inconfidência Mineira, mas mais que isso, sobre o contexto histórico daqueles movimentos que antes, muito antes de 1822, já pediam a independência do Brasil. Ei, Lucas, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Obrigado, Rogério, prazer é meu. Nós vamos começar a nossa conversa, Lucas, situando o mundo, o planeta Terra, naquele momento, não é? Ali no final do século XVIII, ou pelo menos na segunda metade do século XVIII. Há pelo menos 2 pontos que merecem muita reflexão. O mundo mudava, né, rapidamente, e havia 2 aspectos que ajudavam, que impulsionavam essa mudança. O crescimento forte da imprensa, dos meios de impressão de livros, de informação, de notícias, ou seja, as notícias e as ideias, sobretudo, passaram a circular com muito mais velocidade, por um lado, e depois também houve o avanço das técnicas de navegação, permitindo que os transportes avançassem muito. Então, transportes e comunicações, naquele momento, passavam por uma explosão. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que era o planeta naquele tempo. O que a gente estava assistindo no mundo? Bom, final do século XVIII, aí a gente ainda tem... o capitalismo ainda não tinha se consolidado totalmente, ele ainda estava na sua formação, né? E foi por isso tão importante a descoberta do ouro no Brasil, né? Os portugueses, quando eles chegam aqui
Vou voltar um pouquinho mais no tempo. Quando os portugueses chegam no Brasil em 1500, eles estavam atrás de ouro, não estavam atrás de outra coisa, né? E eles ficam ali 200 anos atrás desse ouro que eles não conseguem achar. Enquanto não conseguem achar o ouro, vão explorando o pau-brasil, vão tentando a cana-de-açúcar, enfim, vão fazendo várias experiências ali, mas tudo sempre no litoral, né? Não se aventuravam muito terra adentro, porque não era projeto dos portugueses fazer grandes empreitadas no Brasil, era realmente fazer uma fortuna rápida e cair fora o mais rápido possível, né? Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, no início do século XVIII, né, quando Minas começa a fornecer uma quantidade de ouro, só Minas Gerais começa a fornecer uma quantidade de ouro anual que o mundo inteiro não produzia, né? Você vai chegar momentos no auge ali, 1720, 1730, que o Brasil, sobretudo Minas Gerais, vai estar fornecendo 10, 12 mil toneladas por ano de ouro. Isso era muita coisa, né? Isso foi que ajudou o capitalismo a se consolidar, isso é que depois vai ajudar a financiar a Revolução Industrial, e isso também é que vai ajudar a desenvolver absurdamente algumas praças do Brasil, como, sobretudo, Vila Rica, a nossa Ouro Preto hoje, e o Rio de Janeiro, né? Como você bem disse, no final do século XVIII, o trânsito de navios já estava muito consolidado, já não era mais um grande risco como era no século XV, no século XVI. Você já era mais fácil você entrar dentro de um navio em Lisboa e 2 meses e meio você está desembarcando em Salvador ou no Rio de Janeiro, né? E com isso também esses navios começam a trazer livros, né? Porque a imprensa na Europa, a impressão, né, de jornais, de panfletos, de livros já estava bastante desenvolvida, né? E essas informações começam a chegar no Brasil. E é com esse trânsito de pessoas, né? Os nascidos aqui que tinham posses mandavam os filhos estudar em Portugal, mandava os filhos estudar na Inglaterra, e esses jovens voltavam em algum momento para o Brasil, tendo visto como os mineiros viram o início da Revolução Industrial, e chegavam aqui e se deparavam com uma realidade colonial, né? E eles traziam livros, traziam conhecimento, e isso tudo fez com que despertasse o primeiro sentimento que o Brasil não poderia ir um pouco mais rápido na história. Uhum. Lucas, você fala aqui na página 71 do seu livro desse ambiente que o mundo vivia naquela época. Eu vou ler um trechinho. Naquele final dos 700, boa parte da Europa fervilhava com a disseminação de um pensamento novo. Era o iluminismo, com suas bandeiras de superação das tiranias e de contestação da origem divina dos reis. Nomes como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot e Kant falavam de saber, ciências e tolerância. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a eclosão desse movimento iluminista no mundo, sobretudo na Europa, naturalmente, e como é que as Américas vão se apropriando devagarzinho desse conhecimento. Quando o iluminismo se consolida já no final do século XVIII, é uma grande revolução esse pensamento de que talvez as nações não precisassem de um rei, não precisassem de um tirano, que cada pessoa poderia escolher o seu governante, poderia estabelecer mecanismos de convivência política mais igualitários, né? E logo depois, em 1776, quando vem a Revolução Americana, que é vamos dizer, é a confirmação dos ideais iluministas, né? Porque enquanto a coisa estava no papel era muito bonito, mas ali em 1776 vão os americanos
e cortam os laços com a Inglaterra e dizem o seguinte: olha, agora aqui o que vai valer é o voto, todo mundo é igual. Não era exatamente assim, porque continua acontecendo ainda a escravidão nos Estados Unidos, mas já traça parâmetros muito diferentes do que acontecia, em geral, até então, na Europa e no resto do mundo ocidental. Isso vai ter um grande impacto no Brasil, um enorme impacto, sobretudo na Revolução Americana, embalada por esses ideais iluministas, não é? Que vão impactar uma elite intelectual e financeira mineira fortemente, que começam a enxergar uma janela com esses ideais iluministas e com o exemplo da Revolução Americana de tentar estabelecer um regime republicano no Brasil, que era o que eles conseguiam imaginar naquela época o mais próximo daqueles belos ideais iluministas. Tem um trecho muito interessante aqui no seu livro, a página 135, que é o seguinte: a Europa havia sido sacudida pela Revolução Americana. Ao se declararem independentes, formando os Estados Unidos, as 13 colônias britânicas da América do Norte tinham colocado em xeque não apenas a monarquia mais poderosa da Europa, com 8 séculos de existência, mas todo o sistema colonial europeu. O mundo ocidental assistiu ao surgimento de um novo agente político, o cidadão. Era uma inovação grandiosa. Indivíduos se julgavam donos de suas próprias vidas. Todas essas mudanças vinham embaladas numa forma de governo inovador, a República, que, a partir da Revolução Americana, entraria pouco a pouco na mesa do jogo político ocidental. E aí a professora leu um livro muito interessante justamente sobre isso, né? As ideias republicanas já vicejavam ali no Brasil colônia, né? Em vários momentos da nossa trajetória colonial, essas ideias, de uma forma ou de outra, já frequentavam ali o nosso ambiente. Eu queria uma reflexão sua sobre que Brasil essas ideias encontraram. Que lugar era aquele que essas ideias um dia atingiram? Nós sabemos, por exemplo, que Vila Rica já era uma das maiores cidades do mundo, não é? Como é que um fator se encontra com o outro? Existiam várias contradições aí na América Portuguesa nessa época, né, Rogério? Vila Rica era uma das grandes metrópoles do mundo ocidental, né? A comarca de Vila Rica tinha aproximadamente 80 mil habitantes, aí muito maior do que o Rio de Janeiro, muito maior do que Salvador, muito maior do que Nova York, menor do que Paris, mas Paris já tinha uma história de muitos séculos aí. Mas, enfim, era uma cidade onde já tinha um sistema de água de fornecimento de água como é que é o nome? Esqueci. Aquedutos. Em aquedutos que levavam água, inclusive tinham obras magníficas. Canais. Né? Uhum. Isso, aquedutos e canais que eram feitos com obras de arte muito grandes. Né? Você tinha grandes esculturas que eram feitas. Né? Você tinha já uma comunidade onde você tinha casas que tinham o telhado era de telha, não era mais de palha. Isso era uma grande novidade no Brasil naquela época, mas, ao mesmo tempo, o Brasil colônia ele era um lugar onde não era permitido imprimir um jornal, quer dizer, não existia um jornal feito no Brasil. O que tinha era o que chegava de fora contrabandeado. Era um lugar onde não podia se imprimir livros, era um lugar onde era proibido ter uma universidade. Então, era um lugar que ele era forçadamente engessado no tempo, onde não podia progredir. O dinheiro fazia com que o progresso nas artes, você tem já no final do século XVIII, a gente já está caminhando, ainda ali em Minas Gerais, para ter uma música que seria brasileira,
uma arquitetura que seria brasileira, uma arquitetura que seria brasileira, tudo isso já estava em formação e o Brasil estava engessado. Então, quando essas ideias chegam, elas parecem perfeitas para poder exatamente quebrar essa contradição entre um progresso que toda aquela atividade do ouro permitia em relação ao embotamento forçado que a matriz forçava a colônia na América. E aí o ambiente de tensão só crescia, não é? Porque, sobretudo depois que a extração do ouro começou a decair rapidamente, não é? E que a coroa portuguesa, de uma forma obtusa, cobrava ainda mais imposto sobre uma extração minguante, né? A tensão cresceu muito a ponto de ficar insuportável. No livro você fala muito sobre essa população de Vila Rica que não aguentava mais a opressão da corte sobre a sua vida econômica e também sobre a sua vida política, social. Há também, além dessa elite de Vila Rica, desses mineradores, dos mineiros, outros setores da sociedade, outros núcleos importantes que compunham a sociedade colonial, que também exprimiam, desde sempre, uma revolta tremenda contra a sua situação. Eu queria que você abordasse primeiro o tema dos índios e depois o tema dos negros, que se aquilombavam, né? E cuja situação contribuía para aumentar ainda mais esse ambiente tenso vivido ali naquele momento. Eu queria, então, que você comentasse um pouquinho, primeiro sobre os índios e depois sobre os negros, os africanos que aqui viviam. Bom, todo ambiente de mineração, né? Mineração humana, que é feito ali com a mão na massa, em qualquer época, em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, sempre foi um lugar muito explosivo. A mineração ela concentra muitas contradições, muitas opressões que acabam escapando por um lado ou por outro. No Brasil colônia, em Minas Gerais, essas revoltas existiram desde sempre, né? O ouro ele é achado ali nos últimos anos do século XVII, 1897, 98, por aí. Em 1702, quer dizer, 5 anos depois, você já tem revoltas expressivas contra a matriz, né? Contra maus tratos, contra a repartição daquele ouro. As pessoas se sentiam lesadas não estou nem ainda dizendo nos negros, estou dizendo quem explorava o ouro, os paulistas, os baianos, não é que vinham, exploravam muito e viam que pouca coisa ficava na mão deles. Isso sempre gerou grandes revoltas contra o governo estabelecido, o governo local, que era, obviamente, composto por portugueses, né? E isso também vai expandir num outro momento para os negros e para os índios, que vão, você imagina que, sobretudo para os negros, né, a mineração em Minas Gerais ela demanda uma quantidade de mão de obra absurda, né? Você vai ter aproximadamente 3 milhões de africanos que são trazidos forçadamente da África para trabalhar ou no ouro ou nas atividades em torno do ouro, né? E uma boa parte desses escravos vão se rebelar, vão fugir, vão formar os quilombos, e alguns quilombos começam a ser um grande problema porque eles conseguem ter alguma autonomia e eles embutem o grande medo da revolta do grupo mais numeroso. Os brancos livres eram uma parte muito pequena da sociedade. A grande maioria era formada por negros escravos ou pardos, né? A
a matemática que esses negros brancos faziam era, se os negros se juntarem, os cativos e os fujões, como eles chamavam, se eles se juntarem, eles vão massacrar todos os brancos. Então, só esse medo ele aumentava o nível do massacre que era feito antecipadamente, era como se fosse uma contra-revolta que se fazia, né? Então, a opressão sobre os negros ela era ainda maior. Com o tempo, você vai assistir à formação de territórios autônomos em Minas Gerais, sobretudo em Minas Gerais, muito grandes, muito fortes, que vão ser formados por indígenas, por negros, por ex-escravos fugidos ou alforriados e por criminosos, né, de todos os tipos. Isso vai ser um grande problema no século XVIII, porque esses grupos fora da lei eles vão se organizar também e passam a ser um grande problema para o trânsito de ouro para a matriz, né? Uhum. Aqui na página 95 do seu livro, da biografia de Tiradentes, escrita pelo Lucas Figueiredo, ele escreve o seguinte: os ferozes índios botocudos ainda eram escravizados e massacrados no leste da capitania. Incentivada e, em boa medida, patrocinada pela coroa, essa operação limpeza visava abrir espaço para os novos projetos de colonização e mineração em Minas Gerais. Em outras áreas da capitania, os caiapós, insubmissos como os botocudos, também eram exterminados de forma cuidadosamente planejada. Uma ordem escrita de 1742 mandava, abre aspas, passar a espada, fecha aspas, em todos os caiapós que não se rendessem, poupando apenas os menores de 10 anos. Sempre houvera resistência, mas a partir de meados dos anos 1780, vejam que interessante essa data, 1780, os índios começaram a reagir ao massacre de forma mais organizada. Para espanto de muitos mineiros, os selvagens já não apenas lutavam para defender seus territórios. Eles tinham saído da defensiva e passavam a atacar arraiais e fazendas. Então, ali, com o passar do tempo, tanto índios quanto negros, lá com seus quilombos, ganharam pelo menos algum contorno de organização na sua resposta a essa opressão, né, Lucas? Porque esses grupos fora da lei, né, à margem da sociedade, eles viviam geralmente em áreas muito isoladas, longe de estradas, longe de caminhos, onde os recursos eram muito pequenos. À medida que esses grupos vão crescendo, você passa a ter um problema objetivo, que é como alimentar aquelas pessoas, né? Nem sempre com a agricultura era possível fazer isso, porque você precisava de todos os meios para poder alimentar aquela quantidade de gente. E como o trânsito de ouro, o trânsito de riqueza, o trânsito de bens era absurdo naquela época, entre Minas e Rio e entre Minas e Bahia, esses grupos fora da lei começam a ver, olha, se a gente descer um pouquinho até o caminho, toda semana passa um comboio com 100, 200 quilos de ouro. Quer dizer, você imagina o que é para um grupo quilombola de 200 pessoas assaltar um comboio e se ver com 100 quilos de ouro, por exemplo. Claro. Isso era... E esses 100 quilos de ouro eles eram facilmente transformados em produtos, porque você tinha já também todo um comércio fora da lei que envolvia desde grandes autoridades, militares, gente da elite, comerciantes, que estavam interessados só em uma parte também daquele ouro, né? O ouro movia muita coisa, né, Rogério? Por favor. E esse ouro, quer dizer, esses grupos criminosos começam a ver que, para eles terem um acesso a um punhado desse ouro, valia a pena correr o risco, né? E porque
algumas vezes eles conseguem ganhar, e esses grupos conseguem se crescer muito, ficarem muito fortes. Você vai ter grandes grupos criminosos em Minas, o grupo do Mão de Luva, o bando do Sete Orelhas, que era um sujeito que andava com 7 orelhas, um colar feito de 7 orelhas, que supostamente teria sido das 7 pessoas que teriam matado um irmão dele. Quer dizer, isso tudo eram grupos muito violentos, muito organizados, e que tocavam o terror nessa época mesmo, e passaram a ser um grande problema para o rei, porque, eventualmente, as naus chegavam em Lisboa com menos ouro do que o previsto, porque esses grupos criminosos tinham roubado algum comboio no meio do caminho. Uhum. O Lucas trata muito disso na biografia sobre Tiradentes, mesmo porque Tiradentes, como oficial ali, como alferes, foi incumbido de combater esses grupos, né? Ele recebeu essa missão e se envolveu nessa missão aí por muito tempo, até que, num determinado momento do livro, o Lucas revela justamente isso. Alguns grupos duravam muito porque estavam justamente em aliança com os detentores do poder, com altos representantes ali do governo da própria coroa, né? Então, havia ali um jogo intrincado e complexo de alianças, de interesses, de trocas de favores que caracterizavam a sociedade mineira do final dos 700 ali. Lucas, eu quero ir agora para a sessão da nossa conversa, para a parte da nossa conversa que já se aproxima do tema da conjuração mineira ou da inconfidência mineira, né? Havia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, pessoas que já se engajavam nessa causa. Eu quero começar pelas pessoas que estavam fora do Brasil, né? Por aqueles que faziam articulações na Europa. Eu queria primeiro que você comentasse um pouquinho como este sonho da independência já germinava, por exemplo, entre os estudantes de Coimbra, em Portugal, que, como você caracterizou muito bem, se dividiu em 2 grupos, os ursos e os cábulas. Eu queria que você explicasse para o nosso público quem eram os ursos, quem eram os cábulas, o que faziam os cábulas naquele momento, né? E depois eu queria que você apresentasse para o nosso público uma figura fascinante, que é a figura de Maia e Barbalho, que finalmente se encontra com Thomas Jefferson. Bom, você vai ter aí no século XVIII essa elite endinheirada, sobretudo de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que começam a enviar os seus filhos para estudar na Europa, sobretudo em Coimbra. Esses jovens que chegam na Europa e começam a ser inundados com textos sobre o iluminismo, sobre a Revolução Americana, sobre as mudanças que estavam acontecendo naquele momento na Europa, eles começam a pensar que o Brasil podia ser diferente, né? É importante a gente frisar aí que ainda não tinha um sentimento nacional. Ninguém pensava em Brasil, né? O Brasil ainda estava em formação ainda, né? Claro. Cada um pensava, todo mundo dizia a minha pátria. A minha pátria, geralmente, para os mineiros era Minas Gerais, para os fluminenses era o Rio de Janeiro, né? A minha pátria era onde eu vivia, né? Então você vai ter, sobretudo, fluminenses e mineiros que começam a pensar: olha, daria para a gente ter um sistema parecido com o que essa teoria e a experiência americana nos traz. Era possível fazer isso no Brasil.
Sobretudo porque o Brasil começa a ficar maior do que Portugal, né, Rogério? O Brasil, a quantidade de ouro que o Brasil produzia e as potencialidades que o Brasil apresentava, são pessoas que vão ter, esses estudantes vão estudar engenharia, vão estudar filosofia, vão estudar direito, e eles começam a entender que as potencialidades do Brasil são muito maiores que as de Portugal, e que não fazia sentido o Brasil, com uma população muito maior, ficar dependente de Portugal. Entre esses estudantes, aí esses estudantes que pensavam dessa maneira eram chamados de cábulas, porque eram os que apresentavam já pensamentos de revolta, de quebra do status quo, diferente dos ursos, que eram os certinhos, os bons alunos, os que eram feitos ali para entrar dentro da máquina colonial e trabalhar de acordo com o figurino que se esperava. Vários estudantes começam a pensar diferente e começam a buscar alternativas. Entre eles, o que você citou, que é o Mai Barbalho. Eu não me lembro se ele era mineiro ou se ele era carioca. Acho que ele era carioca. Eu acho que ele era carioca, né? O pai era estabelecido um rico comerciante. no Rio de Janeiro. Exatamente. O pai era estabelecido, era um rico comerciante do Rio de Janeiro, tinha fazendas, tinha muitas posses. E essa elite que nesse momento está no Brasil é uma elite que está perdendo, porque a produção do ouro começa a diminuir absurdamente. Portugal não entende que isso é um fenômeno físico, né? Porque naquela época a produção do ouro era uma produção, buscava-se sobretudo o ouro que estava mais ali, a flor da terra, não se tinha engenharia para ir fundo nas minas, né? E esse ouro mais a flor da terra, o chamado ouro de aluvião, ele estava acabando, porque o ouro ele não dá 2 safras, né? Você tirou, acabou. Esse ouro que fácil, ele estava diminuindo muito rapidamente. E Portugal não entende isso de jeito nenhum e começa a achar que é puramente sonegação e contrabando, que obviamente existia, mas que não eram a causa de todo ano os navios que chegavam a Portugal chegavam com menos ouro, né? E os portugueses continuam apertando o toniquete, exigindo cada vez mais um ouro que Minas não produzia mais, né? Esses mineiros e fluminenses, filhos dos abastados, que sofriam com essa opressão, que também estavam ganhando cada vez menos, né? Eles começam a ver a possibilidade de, se eles conseguissem fazer a sua pátriazinha, né? O Rio de Janeiro, um pedaço do Rio, um pedaço de Minas, talvez um pedaço de São Paulo, independente, financeiramente para eles seria muito melhor. E eles começam a buscar contatos. O Maia e Barbalho, então, ele vai o grande farol para esse grupo eram os americanos, que tinham feito uma revolução bem sucedida, não é? Tinha um governo com um presidente que era eleito, tinham leis, né? tinham representantes que eram escolhidos através do voto, né? E o Maia e Barbalho, ele, num gesto audacioso, com 20 e poucos anos, ele manda uma carta para o então embaixador dos Estados Unidos em Paris, que era nada mais, nada menos que Thomas Jefferson, que depois vai ser presidente dos Estados Unidos também, tinha sido um dos fundadores do Estado americano, tinha sido ali um dos maiores pensadores daquela grande Revolução Americana, e o Jefferson, na verdade, recebia carta de candidatos a revolucionário do mundo ocidental inteiro, né? Ele virou um grande imã para quem queria alguma liberdade. E o Jefferson começa a se corresponder com Maia e Barbalho. Maia e Barbalho escreve, ele assume o pseudônimo de Van Dyck,
escreve em francês para o Jefferson e começa a dizer: olha, eu sou do Brasil e a minha pátria, no caso dele, o Rio de Janeiro, precisa de liberdade, a gente se inspira muito em vocês, a gente queria nos aproximar dos americanos para poder, talvez, negociar aí uma parceria nessa independência que talvez financeiramente pudesse ser interessante também para os Estados Unidos. Jefferson vai ter uma longa troca de cartas com o Mai Barbalho. Depois ele vai se encontrar com o Mai Barbalho na França, um encontro maravilhoso, né? Que eles vão passar alguns dias ali conversando sobre a possibilidade dos americanos apoiarem uma possível revolução no Rio de Janeiro, em Minas Gerais ou em São Paulo, ou nesses 3 lugares juntos, com esses revolucionários iam precisar de dinheiro, iam precisar de armas, eventualmente iam precisar de oficiais que tivessem passado por experiência de guerra, né? E eles começam a entabular ali algumas possibilidades de uma parceria. E o Jefferson, por um bom momento, ele nutre, ele alimenta esses jovens luso-brasileiros com essa possibilidade dos Estados Unidos participarem dessa aventura no Brasil. O Lucas falou agora sobre essas articulações aí fora do Brasil, né? Ali no final do século XVIII, os estudantes brasileiros, pelo menos alguns estudantes brasileiros de Coimbra, em outras localidades, já se articulavam no sentido de uma autonomia em relação à coroa portuguesa. Agora, Lucas, dentro do Brasil, né, no nosso território aqui, já havia também uma articulação intensa, sobretudo, como você já disse, entre mineiros e fluminenses, entre Minas e o Rio. Eu queria que você escolhesse aí alguns personagens fundamentais desse momento, dessas articulações, para falar sobre o tema. O Tiradentes, naturalmente, é um deles, mas havia outros ali muito importantes que formaram esse caldo de conspiração que acabou desaguando ali na Conjuração Mineira, cujo desfecho todos nós conhecemos. Havia clérigos, havia empresários, enfim, homens de posses, havia homens de letras. Que time era esse? Que pessoas eram essas? Esses grupos começam a ficar muito nítidos já no final do século. Estamos falando Minas e Rio de Janeiro. Você tinha, sobretudo, no Rio, os homens de negócios, né? Aqueles homens que tinham feito grandes fortunas, que transacionavam com a Europa, que já faziam grandes negócios, que, ao mesmo tempo que faziam negócios com Portugal, com Holanda, faziam também negócios com com a Bahia, com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, com o Espírito Santo, né? Então, eram homens que tinham uma grande experiência, que tinham um grande capital para tocar os seus negócios, e esses homens de negócio estão vivendo uma grande crise, que é a crise da Baixa do Ouro, né? Essa crise que a gente acabou de falar. Todos eles estão perdendo porque são forçados a cada vez dar mais a Portugal, porque Portugal não quer perder nada, né? Então, Portugal cada vez começa a demandar mais de todos os grupos que tinham capital. Então, os homens de negócios, os fazendeiros também, você tinha grandes fazendeiros aí que eram homens muito poderosos, homens muito ricos, que já investiam pesadamente na agricultura, na pecuária, na produção de tecido clandestino, porque também os teares eram proibidos em Minas Gerais nessa época, só se podia fazer os tecidos mais grossos para as roupas dos escravos, né? Mas você tinha uma grande indústria clandestina de tecidos. Então, você tinha esse grupo também, né? Os fazendeiros, você tinha os clérigos, que eram homens de muita leitura, grandes intelectuais, ou
que tinham muito contato com o povo e que assistiam todo aquele sofrimento ali do povo com aquela situação, e você tinha os militares, que, por andar muito, por transitar muito e por ser a força que deveria reprimir, né, os seus... Você imagina, você é um militar nascido no Brasil com 30 e poucos anos, como era Tiradentes, né, que não tinha nenhuma relação com a metrópole, né, nenhuma, nada. Né? Você recebe uma ordem que vem de um rei, de uma rainha de Portugal, e você tem que pressionar que você tem que apertar ao máximo o torniquete, tirar tudo que o seu primo tem, o seu tio tem, o seu amigo tem, a sua comunidade tem. E esses militares vão desenvolvendo também uma consciência de que aquilo não podia ser diferente. Porque eles também estão perdendo muito. Né? Quando o Tiradentes entra nos Dragões, por exemplo, o soldo é cortado pela metade. Você imagina, o soldo, que já não era grande coisa, ele é cortado pela metade. Então, Tiradentes passa mais de 10 anos nos Dragões, passa, na verdade, 85, 85, quase 15 anos por aí. Nunca teve um aumento, né? nunca teve uma correção nem promoção. Teve 2 promoções ali, mas continuou alferes. Ganhou então, postos assim, de comando, mas sem promoção na hierarquia. Exato. Então, todos esses grupos eles estão perdendo, entendeu? Esses grupos estão perdendo. Os homens de negócio estão perdendo, os fazendeiros estão perdendo, os militares estão perdendo, os clérigos também estão perdendo, porque eles trabalham, eles ganham ali, eles cobram por cada atividade que eles fazem, e o ouro começa a especiar, eles começam a perder também, e eram grupos de elite. Os funcionários públicos começam a perder, os servidores da coroa, os desembargadores, os governadores, todo mundo começa a perder. Os governadores não, porque eles eram todos portugueses e eles, além de ter o salário deles, eles roubavam fartamente naquela época e conseguiam se manter. Então, todos esses grupos que estão perdendo, que têm consciência, eles começam a se articular no eixo Minas-Rio e São Paulo. Nem todo mundo fala com todo mundo, mas alguns, sobretudo os militares que transitavam muito, os homens de negócio que transitavam muito, começam a fazer essa articulação, começam a conversar uns com os outros, dizendo: olha, você já imaginou se nós não tivéssemos aqui essa autoridade, se não tivéssemos que pagar o quinto do ouro, se a gente pudesse ter a nossa própria fábrica de ferro, por exemplo, que não era possível, se pudéssemos ter uma universidade, em vez de mandar os nossos filhos para Coimbra, fizéssemos uma universidade aqui em São João del Rei, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, né? Se a gente pudesse imprimir livros, se a gente pudesse fundar um jornal, e eles começam a imaginar que não seria muito difícil, militarmente, cortar os laços com Portugal, porque uma reação vinda de Portugal, o primeiro navio que saísse de Portugal para poder conter uma possível revolta demoraria 2 meses e meio para chegar. Então, se eles conseguissem envolver uma grande parte da elite militar, econômica e intelectual dessas 3 localidades, Rio, Minas e São Paulo, era possível que essa revolta tivesse algum sucesso. Claro. Eu quero te pedir, eu não posso fugir disso, que você comente sobre 3 personagens. O terceiro deles será Tiradentes, porque, afinal, o Lucas fez a biografia do Tiradentes, mas antes do Tiradentes, sobretudo porque nós estamos aqui no YouTube da Academia, né, eu preciso muito que você fale sobre Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto.
Quem eram essas pessoas? De onde que elas surgiram? Como elas se integraram, se inseriram na Conjuração Mineira, no movimento insurrecional que marcou a história do nosso Estado, né? Como são homens de letras, né? Eu tenho a obrigação de destacá-los aqui. E vamos deixar o Tiradentes para o final. Gonzaga, ele era uma das melhores cabeças do Brasil nessa época. E Cláudio Manuel da Costa, me desculpe, eu esqueci. Cláudio Manuel, eu ia falar. Pelo amor de Deus, Cláudio Manuel da Costa é uma figura fundamental, fundador, aí, uma das maiores expressões da literatura em língua portuguesa, sem dúvida. Vamos para essa trinca primeiro. Bom, Gonzaga, ele é uma grande cabeça do Brasil nessa época, é um intelectual respeitadíssimo, era um homem que tinha lido, que, por incrível que pareça, ele estava absolutamente sintonizado com as ideias iluministas que estavam em voga na Europa e estava absolutamente sintonizado com a Revolução, com o que tinha acontecido na Revolução Americana. Há pouco mais de 10 anos, né, Revolução Americana, 1776, quer dizer, 10 anos depois, o Gonzaga já estava completamente... já tinha entendido tudo o que tinha acontecido nos Estados Unidos, já estava tentando fazer um espelho daquele movimento no Brasil. Ele já era um escritor, um poeta de sucesso, inclusive em Portugal, era uma pessoa muitíssima admirada na colônia pelos seus escritos, pelas suas poesias, e um servidor da coroa absolutamente admirável, um desembargador, uma figura da justiça, muitíssimo poderosa, muitíssimo benquista, com laços extremamente sólidos, com altas figuras da Europa naquele momento. Então, Gonzaga, certamente, por uma questão natural, ele seria, pelo menos em Minas Gerais, o grande nome para poder ser não se sabe qual seria a designação, mas um presidente, enfim, a autoridade número 1 daquele novo sistema político que ia nascer ali, apartado de Portugal. Alvarenga Peixoto era um fazendeiro da região de São João del Rei, muito rico, de uma família muito poderosa, de uma família que tinha ganhado muito dinheiro com várias atividades, agricultura, com pecuária, com mineração, com comércio. Mas o Alvarenga ele era também um intelectual, um homem que lia muito, um homem que tinha uma grande biblioteca, que no Brasil era uma coisa, você imagina, o Brasil não produzia livros, os livros todos eram importados, os livros custavam caríssimos, um livro custava mesmo que 2 cabras, que uma cabra, na época, era uma coisa extremamente importante, né? Claro. E todos esses homens, Gonzaga, Alvarenga e Cláudio Manuel, tinham bibliotecas com centenas de livros, né? Que tinham tudo, que tinham filosofia, que tinham teologia, que tinham poesia, que tinham política, né? Mas Alvarenga era um boêmio incorrigível, um perdulário incorrigível. Quanto mais ele ganhava, mais ele gastava. Então, era uma pessoa que estava sempre no vermelho e, por isso, também precisava consertar um pouco a situação econômica onde ele estava, porque ele também precisava de equilibrar as finanças dele. Cláudio Manuel, também outra figura, eu acho uma das cabeças mais brilhantes também do Brasil nessa época, né? Um grande poeta, um grande pensador, também uma figura absolutamente admirada no Reino, em Lisboa, né? Um homem que tinha já exercido muitos cargos públicos de responsabilidade e que tinha se firmado naquela altura como grande advogado de Minas Gerais, um advogado que advogava para as
para as maiores fortunas, para as famílias mais tradicionais no eixo do Rio e Minas Gerais. Essas três figuras aí que a gente também tem que falar das regiões, né? Gonzaga e Cláudio Manuel em Vila Rica, Alvarenga Peixoto em São João del Rei e a turma de Diamantina, né? Como não, Padre Toledo era São João, são muitos, né? Eu esqueci completamente agora o nome do outro padre. Como é que é? Tem fugiu aqui. A Padre Rolim, Padre do Rolim. Cerro, Padre Toledo. Me fugiu Padre Rolim. O Padre Rolim era a grande figura ali do outro extremo, que era a região de Diamantina, do Cerro. Então, essas três regiões de Minas, né, Cláudio e Gonzaga em Ouro Preto, Rolim na Cerro Diamantina, isso. Alvarenga em São João del Rei, o dinheiro corria muito, vão ser figuras importantíssimas aí para esse movimento. Lucas, vamos agora para o nosso personagem principal, finalmente. Eu sei que nossa conversa está quase chegando ao final, mas é um personagem complexo, multifacetado. Aqui está a biografia que o Lucas escreveu do Tiradentes, uma biografia preciosa, editada pela Companhia das Letras, com lista de nomes, com um índice precioso bibliográfico, outro índice remissivo, com mapas. Enfim, é um livro que deve constar em toda estante, né, de Minas Gerais, porque nos ajuda a entender muito a nossa história. Quem era o Tiradentes, Lucas? Eu sei que é difícil falar assim 2 ou 3 frases, claro. Mas o Tiradentes era diferente de todas essas pessoas, porque ele não vinha de uma elite. O Tiradentes ele não teve uma origem pobre, mas também nunca foi da elite, né? O Tiradentes ele era de uma família, o pai português, como muitos dos portugueses do norte de Portugal que migraram para o Brasil atrás do ouro, né? A mãe nascida no Brasil, mas também filha de portugueses. Os pais tinham ali algum patrimônio, tinha uma fazenda, tinha uma pequena lavra de ouro, tinha uma pequena produção, uma pequena criação de animais, produziam ali alimentos, nada muito grande, mas, enfim, era já um patrimônio. E uma família de, se eu não me engano, 9 filhos, ou 7 filhos, não me lembro mais agora, acho que 7. Tiradentes é o quarto filho, e eles tinham uma coisa que os diferenciava, que tanto o pai quanto a mãe do Tiradentes, eles eram oficialmente brancos, o que isso já era um sinal de distinção muito grande, né? Sangue puro. Sangue puro. Eles eram oficialmente como sangue você diz puro, no livro. como se dizia na época, né? E eles sabiam ler e escrever. E o Tiradentes também ele vai saber ler e escrever. E isso é um grande diferencial numa sociedade que era composta majoritariamente por analfabetos. Então, o Tiradentes ele dominava bem a escrita, era um homem muito inteligente, era um homem que tinha muitos dons, era muito flexível, né? Um sujeito que ele perde o pai e a mãe muito cedo, ele fica órfão muito cedo, com 10 anos ele já tinha perdido o pai e a mãe, e ele tem que se virar com o pequeno pedaço da fortuna que lhe cabe ali, ele sai à luta, então ele começa a vida como vai ser mascate, depois ele vai ser militar, depois ele vai tentar ser agricultor, depois ele vai tentar ser homem de negócios. Então ele vai fazendo várias tentativas para poder, algumas delas concomitantemente, ele vai ser não existia esse nome ainda, mas ele vai ser um dentista prático. Ele não era um dentista oficial, ele não tinha autorização para atuar, né? Mas ele vai ser um dentista prático e um médico prático também, porque ele conhecia muito de medicina
de medicina das ervas, ele sabia usar as ervas para curar, e isso faz com que ele rode muito por Minas Gerais inteiro e pelo Rio de Janeiro. Ele como militar, ele é mandado para proteger Copacabana ali em 1776, 77, numa possível invasão da Espanha. Então, é um homem que vai circular muito, é um homem que vai ter contato com a elite financeira, intelectual e com a parcela mais pobre dessa colônia, e ele vai se inserir nesse grupo também de perdedores que estão perdendo financeiramente e que não vão tendo oportunidade de crescer, como a gente já comentou aqui. Ele vai ficar 15 anos aproximadamente na Cavalaria de Minas, tendo muitas missões perigosas, sendo um servidor absolutamente competente e fiel, e vai ocupando cargos de comando, mas nunca tem uma promoção. Ele é um alferes, que é o nível mais baixo nessa época do oficialato, e ele nunca tem nem um aumento de soldo. Isso tudo vai fazer com que ele desenvolva um descontentamento pessoal com a situação dele e, ao mesmo tempo, adquire uma consciência de que aquilo que ele está vendo ali, inclusive com o povo que ele era obrigado a reprimir como militar, que aquilo não estava certo, né? Então, ele vai ser uma figura fundamental nesse movimento da conjuração. Uhum. A história depois a gente já conhece, a conjuração, enfim, ela não alcança o seu objetivo, né? E todos aqueles envolvidos nesse movimento são punidos, e Tiradentes recebe a punição máxima. Enfim, nós já sabemos disso, mas é a partir daí que eu faço uma das perguntas finais aqui para o Lucas. Nós já estamos na fase final da nossa conversa. Lucas, houve a Conjuração Mineira, a coroa procurou demonstrar que ela fracassou, procurou demonstrar que os seus integrantes receberam um castigo que ninguém desejaria receber, mas logo depois, né, vem a Conjuração Baiana, por exemplo, de 1798, e outros movimentos, né, que vão, finalmente, com o passar dos anos, desaguar lá no século XIX. Né? Como é que você enxerga a importância da Conjuração Mineira para o que veio depois? Olha, a conjuração ela é fundamental nesse movimento que vai crescer a partir do final do século XVIII e que vai desaguar num movimento independentista no início do século XIX e depois no movimento de fundação da República mais adiante. Isso. A conjuração ele é o primeiro movimento, quando se pensou e quando se tentou e quando se colocou quando se fez na teoria e se tentou na prática cortar os laços com a matriz, né? E já de cara pular várias etapas e pensar no estabelecimento de um sistema republicano, com a eleição de representantes pelo voto. Então, isso foi, quer dizer, a conjuração ela foi um movimento que ficou limitado entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Se tudo tivesse dado certo na cabeça de alguns, porque alguns, se tivesse só a região de São João do Rei, por exemplo, estava mais do que satisfeito. Ou os cariocas, se tivesse sido só o Rio de Janeiro, estava ótimo. Mas alguns pensavam um pouco mais alto. Tiradentes era um dos que pensava Rio, Minas e São Paulo. Não aconteceu, eles não passaram nem perto de conseguir sucesso na aventura deles, mas o germe da liberdade já estava no ar, né? A semente da revolta ela já estava no ar, e ela iria frutificar logo depois na Bahia, depois em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Isso. Aí ninguém mais segurava, porque a própria execução do Tiradentes no Rio de Janeiro
a coroa faz um grande espetáculo no enforcamento dele, e isso vai ficar vivo na memória do povo do Rio de Janeiro durante muitos anos, né? Aquele homem que eles fazem ali a coroa faz ele passar por uma via crucis ali, aquilo marca muito a comunidade carioca, e aquele sentimento vai continuar vivo durante muito tempo. É interessante que você fala no livro, e você acabou de falar aí de novo, né, que lá no final do século XIX, na proclamação da República, né, quando o Brasil, enfim, muda a forma de Estado, né, a figura do Tiradentes é reabilitada e se apropriam dessa figura para a promoção desse novo momento aí da história brasileira, né? Então, ele é aí utilizado fortemente pelo movimento republicano lá do final do século XIX. Enfim, a potência dessa figura atravessou o século XIX todo, né? Atravessou e até o século hoje XIX continua todo, viva. E essa fabricação dessa imagem de um Tiradentes parecido com Jesus Cristo, da barba grande, da túnica, né, que vai viver esse momento de Jesus Cristo ali, até a forca, né? Essa reconstrução dessa imagem que é fantasiosa, feita pelo movimento republicano, mas que vai se solidificando na memória nacional, ela vai continuar até hoje. Quer dizer, se você imaginar que Tiradentes, ao mesmo tempo que ele é patrono da Polícia Militar de Minas Gerais, ele também era o patrono de um dos movimentos de guerrilha urbana no Brasil. Então, assim, o Tiradentes, cada um tem o seu Tiradentes, né? A esquerda, até hoje, na esquerda tem o seu Tiradentes, a direita tem o seu Tiradentes, o centro tem o seu Tiradentes. O Tiradentes, assim, toda vez que o Brasil está em crise, alguém puxa o seu Tiradentes e começa a falar em nome daquele personagem. Impressionante como é que até hoje a gente precisa de voltar lá para resolver quem era aquele Tiradentes, não é? E o que a gente está querendo construir nesse país até hoje. Ok, Lucas, esse aqui é o livro, mais uma vez eu mostro para o nosso público, a biografia do Tiradentes, que o Lucas escreveu, que saiu pela Companhia das Letras, e é um ponto de referência importante, porque é fruto de uma pesquisa rigorosa. Então, aqui tem o Tiradentes dos fatos e da pesquisa rigorosa e baseada em fontes importantes. Eu queria te agradecer muito. Eu quero dizer ao público, nós não vamos falar disso aqui agora, não dá nem tempo, que o Lucas agora está trabalhando num outro projeto importante, não é segredo, isso é público, né, Lucas? Uhum. Sobre o Outro Mineiro. Nós não vamos falar nada sobre isso, mas quero só dizer que no futuro, né, talvez, quem sabe, a gente possa conversar aqui com o Lucas sobre um outro livro que ele vai lançar ainda, que é sobre o Outro Mineiro importante, que ainda povoa fortemente o imaginário brasileiro, que é Juscelino Kubitschek, membro da Academia Mineira de Letras. Lucas, sua palavra final. Rogério, muito obrigado. Uma grande maravilha participar desse seminário da academia. Estou exatamente estudando a eleição do Juscelino na Academia Mineira de Letras, que é maravilhosa. E muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui hoje. Muito obrigado, Lucas. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Obrigado a você. Um abraço.